Antes do livro, nós só temos a escuridão. Cada sábio que morria levava com ele tudo que sabia. Era como se uma biblioteca tivesse sido incendiada. Antes do livro, ninguém tinha ciência, ninguém tinha conhecimento de poesia, nem de história, nem de oratória, nem de nada, nem do teatro, nem dos esportes, porque os livros vieram justamente para isso. Em vez de quando a pessoa morrer, levar com ele tudo que sabia, ele deixava escrito o que é que ele pensava. Então a geração posterior apenas começava de onde o outro terminou. E assim a humanidade veio crescendo e vai continuar crescendo. Eu sou jornalista e até a escolha da minha profissão veio do amor pela leitura e pela escrita. Eu não consigo me lembrar de uma fase da minha vida em que eu não tenha sido acompanhada por livros e que os livros não estivessem ao meu redor o tempo todo. Porque eu fui o tipo da criança que na redação da alfabetização, que todo mundo fazia um livrinho com uma redaçãozinha, uma historinha básica, as crianças escreviam um parágrafo e eu precisei de 2 folhas. Eu era do tipo de criança que quando a minha mãe chegava com material escolar, eu corria para as gramáticas para procurar os textos de historinha ou principalmente as tirinhas. Eu era apaixonada pela Mafalda e pela Turma da Mônica quando eu era pequena. Então, a leitura para mim sempre fez parte da minha vida, sempre teve por aqui. Eu sempre fui muito incentivada, apesar dos meus pais ou de basicamente ninguém da minha família ter essa veia literária muito aflorada. Eu sempre tive todo o apoio do mundo quando eu quis começar a ler assim por prazer. Eu me lembro muito que quando eu era pequena, acho que eu tinha uns 9 anos. Não sei como isso aconteceu, eu consegui economizar R$20. Eu achei que eu estava rica, meu Deus, quanto dinheiro. E minha mãe chegou pra mim, o que você quer fazer com esse dinheiro, mãe? Eu quero comprar um livro. A bibliofilia tem essa, ao longo dos séculos, tem essa propriedade de, seja nas bibliotecas particulares, dos reis, dos papas, dos nobres, dos mecenas, ou seja, nas bibliotecas públicas, de guardarem, de preservarem o pensamento, a inteligência, a criação das gerações anteriores. Meu nome é por causa do William Faulkner, escritor americano, que foi o meu avô que escolheu, também é o nome do meu pai, e aí eu acabei herdando esse nome, né? E durante muito tempo eu não tinha ideia de onde tinha saído, do que significava, mas aí no começo da minha adolescência eu comecei a pesquisar e aí encontrei, é um nome de um escritor. E aí eu fui atrás desse escritor, tentei ler alguns livros dele, mas são bem complexos e preferi não me aventurar muito pro lado dele, mas saber que meu nome também é o nome de um escritor meio que me deixa um pouco mais à vontade para eu explorar certos nomes da literatura. Essa paixão
pelos livros significa a vontade de estar próximos dos sábios. Não importa até se ele esteja hoje virtual também. O livro virtual não deixa de ser um livro. Ele já foi feito de pedra, já foi feito, como eu disse, de couro, de papiro, de pergaminho, de tudo. Mas, e hoje estamos na época virtual, mas o que importa é que ele guarda, na essência, o conhecimento, o que foi aprendido. Leitura não é só o ato de ler, pura e simplesmente, porque você lê uma bula de remédio porque você precisa, você lê o jornal para se informar, você lê uma placa para se orientar. A leitura por prazer é uma coisa que vai muito além de só decodificar aquelas palavras, entender o que elas significam. Então, você tem um horário específico para ler, você se desliga do mundo para entrar naquele outro mundo. Então, tem uma coisa que é muito de experiência. Eu não acho que o livro vai sumir, porque é uma das formas mais antigas que o homem tem de contar história, né? De contar os fatos e de inventar novas histórias. E se até com a digitalização da nossa vivência, que ele ainda não sumiu, né? E às vezes ele tem até ficado bem mais barato, né? Então, acho que a tendência é a produção diminuir, a produção ficar mais personalizada, mas ela vai continuar acontecendo. Ela não vai desaparecer de jeito nenhum. Eu acho que o digital ele vai ganhar mais espaço. Talvez haja uma convergência entre duas gerações, ou as duas coisas existindo ao mesmo tempo. Eu acho que a indústria do livro ela sofre mais hoje, não porque as pessoas estão indo para o digital e não mais para o físico, mas porque as pessoas ainda leem muito pouco. Por mais que tenha essa ideia da geração que já nasce sabendo mexer num tablet, o tempo é muito cíclico. Então, uma hora você tem uma geração que é de um jeito, a próxima geralmente é o oposto. A nossa geração é muito diferente da geração dos nossos pais. Então, a geração do meu irmão, que é 10 anos mais novo do que eu, muito provavelmente vai olhar para essa minha estante e pensar que pode tacar fogo tudo nisso aí, que eu posso ficar só com um leitor digital, eu estou super feliz com isso, não preciso de todo esse peso, não preciso de toda essa poeira que pode acumular. Mas a geração depois dessa vai olhar para isso aqui com nostalgia. Vai dizer, que tempo maravilhoso era aquele que a gente podia sentir um livro e não uma tela. Nada substitui esse fetiche que o livro possui. Esse prazer de você consultar uma obra é diferente de você olhar ali no computador. Aquele cheiro, aquele, diríamos, prazer de ter o livro físico é uma coisa muito, muito marcante. Esse aqui é o primeiro livro escrito por um cearense, Coração das Graças, feito pelo Manuel Inácio de Sampaio, feita pelo Gonçalo Inácio Loyola, dedicado ao Manuel Inácio de Sampaio.
E então, para quem foi dedicado, esse padre Gonçalo Inácio Loyola é o chamado Padre Mororó. Então esse foi o primeiro livro feito por um cearense. Só tem ele aqui na minha mão, acho que tem um na Biblioteca Nacional, e ele foi feito em 1818. O primeiro livro cearense que eu li foi esse aqui, do Eduardo Campos, Três Peças Escolhidas, que foi um paradidático da escola. E aí ele traz 3 peças diferentes, inclusive uma que se passa no Morro do Ouro, aqui em Fortaleza. E foi através dela que eu comecei a me interessar pelo teatro também, né? Pela literatura do teatro. E foi bem interessante assim de ver lugares que eu conhecia sendo representado dentro dessa história, né? E acho que foi a partir dele, do Eduardo Campos, que eu comecei a ter mais curiosidade sobre a literatura local. Raquel de Queiroz, Socorro Arcioli, Natércia Campos, que foram novas possibilidades, né, de leitura, de conhecer essa fortaleza que a gente vive. Esse livro já é a 3ª vez que eu compro, porque eu empresto, as pessoas não devolvem e eu não tenho como ficar sem esse livro, porque eu releio todos os anos. Quando você se apaixona por ler, quando você se apaixona por literatura, é um caminho sem volta. Por isso que eu acho que quem diz que não gosta de ler, talvez não tenha encontrado o livro certo.